Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos trabalhar essa semana em oração e trazer convidados não crentes, porque há uma unção do Senhor liberada para a palavra, e eu sei que vidas serão tocadas pela palavra, assim como serão hoje. Amém? Antes de lermos aqui o texto, eu quero louvar a Deus pelos irmãos que têm intercedido na Semear pelos eventos. Oramos esses dias aí que antecederam o nosso seminário, e a cada dia nós nos surpreendemos com o que o Senhor fez e ainda vem nos revelando. Porque hoje eu recebi um telefonema de um pessoal lá de uma igreja no Guará, que esteve aqui. Eu não identifiquei essas pessoas, mas eles estiveram aqui, conseguiram meu telefone e ligaram, irmãos, simplesmente para agradecer a Deus por essa igreja. Você está feliz por essa Semear? Aleluia! Só o diabo que não está. O diabo não está não, porque ele não quer ver ninguém louvando a Deus. Mas foi algo sobrenatural, o testemunho da irmã falando o que aquelas vidas receberam aqui naqueles dias. E isso, irmãos, é para a glória de Deus e honra quem tem honra. Eu quero honrar os intercessores da igreja, porque se a unção moveu e fluiu livremente, é porque tinha alguém na brecha orando, amém? Eu quero falar também para os irmãos que estão lendo a Bíblia, que realmente está um movimento assim de Deus na igreja, não só aqui, mas em Ceilândia. Pastor Hernandes disse que o povo lá está completamente motivado a ler a Bíblia, e eu tenho conversado com pessoas aqui na igreja e as pessoas estão lendo a Bíblia. Pessoas que estão com o propósito de ler a Bíblia esse ano, ler a Bíblia toda. Algumas já leram e estão já terminando de novo. Glória a Deus. Então tem pessoas que estão famintas pela palavra, e se você ainda não começou ou está com dificuldades em ler a palavra, no final do culto, procura aqui o pastor Edilson, procura o pastor Carlos, ou me procure, nós vamos orar para Deus quebrar essa situação, porque muitas vezes é espiritual, viu, irmãos? Muitas vezes é espiritual. Então, eu louvo ao Senhor porque tem acontecido isso, e já faz parte do avivamento que está chegando, que está acontecendo, na verdade. Amém? O outro aviso que eu quero complementar aqui é que no mês de julho, depois da Copa, vai acontecer o Imersão Total em São Paulo. E às vezes a gente vai para o Imersão Total porque faz parte da nossa cobertura, e nós temos um compromisso de participar de 2 eventos lá. Mas o Imersão Total, ele é para as pessoas das igrejas, pessoas não crentes, membros de igrejas. E em São Paulo tem igrejas que vão de Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, que fazem caravanas para esse evento. Vem o Rony Chaves e outros profetas de outras nações para ministrar ali. Então eu quero comunicar aos irmãos, porque às vezes a gente não avisa sobre isso, e pessoas chegam e falam: eu queria ter ido e tal, eu não me programei. Então, se você deseja participar de um evento como esse, as informações, elas estão no site da rede. Você pode procurar, que você vai encontrar. E com certeza, irmãos, vale muito a pena investir nisso. Vale muito receber dessa unção que o Senhor tem liberado para a nação brasileira. Amém? E a última informação que eu quero dar, alguns irmãos não sabem, a nossa amada irmã Maria de Jesus vai passar por uma cirurgia. É necessário, nós estamos orando, e eu quero convocar a igreja para todos os dias apresentar a vida da nossa amada irmã, para que ali naquela cirurgia os médicos sejam conduzidos por Deus. Por Deus, que não aquelas mãos serão instrumentos do Senhor.
E se o Senhor aprover ao Senhor já fazer essa cirurgia antes dela passar pelas mãos do médico, porque eu creio, tudo é possível ao que crê. Então nós também oramos por isso, amém, queridos? Então vamos orar, porque a igreja tem feito isso, tem orado e tem clamado por aqueles que têm sofrido. Alguém aqui que precisa de uma oração na área da saúde? Ou que conhece alguém? Ninguém? Eni? Você que levantou a mão, coloque-se de pé. Nós vamos orar. A Bíblia diz, irmãos, antes de tudo, fazei orações e súplicas, amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, amado da nossa alma, nós te engrandecemos porque o Senhor enviou o teu Filho para nos substituir ali no lugar da maldição. E Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas pisaduras do teu Filho, que sofreu tanto, não houve sofrimento na terra igual ao sofrimento de Jesus. Nós fomos curados, sarados, redimidos, justificados, libertos. E nesta hora, Senhor, teus filhos, cada um aqui que o Senhor conhece, que está representando alguém ou pedindo por si mesmo, nós estamos entrando em concordância, Senhor, para liberar nesta hora uma palavra para cada vida aqui. Que pelo poder do sangue de Jesus sejam curados agora, agora, agora. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti nestes corpos, que o Senhor arranque agora com a Tua mão poderosa. Visita os Teus filhos, visita o meu pai que também está doente. Visita a irmã Maria de Jesus, sê com a tua filha. Senhor, coloca a tua mão ali naquela enfermidade e opera o teu poder, arranca com mão forte. Senhor, visita a mãe da evangelista Marli também. Toma, Senhor, a coluna daquela mulher e cura, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, nós andamos em fé e cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nessa noite nós já te agradecemos pelas curas liberadas, inclusive para a vida daqueles que estão assistindo pela internet. Que sejam tocados pelo teu poder. Senhor, e a honra e a glória destes milagres são teus. Somente para o Senhor nós tributamos o louvor, a honra e a glória. Agora, Senhor, prepara o nosso coração para recebermos a Tua palavra e que Tu fales conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos aqui para isso, Senhor, para Te glorificar e para ouvir a direção que o Senhor tem, os ensinos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Teu Espírito use a minha vida como um instrumento poderoso para alcançar os corações e que toda voz contrária cale-se agora em nome de Jesus. Que todo espírito de incredulidade seja extirpado do nosso meio pelo poder do nome de Jesus. Que fé tome os nossos corações de uma forma, Senhor, espantosa. E que nós possamos experimentar daquilo que o Senhor já liberou desde a eternidade para as nossas vidas. No poderoso nome de Jesus, amém. Os demais irmãos, por favor, vamos todos ficar de pé e abrir a Bíblia em Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 14. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quem encontrou, diga: Jesus está voltando. Aleluia. Diz assim:
porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém? Vamos ler novamente. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se até o fim, se retivermos firmemente. Amém? Glória a Deus. Podem tomar assento, queridos. Aleluia. Essa semana que passou, eu estava lendo Hebreus. E quando eu cheguei nesse versículo aqui, não consegui sair dele. E algumas coisas, irmãos, passaram pela minha mente, eu creio que foram do Senhor. Comecei a meditar nessa palavra e extrair aquilo que eu vou compartilhar com os irmãos nesta noite, amém? Irmãos, é bastante interessante o número de pessoas que nós encontramos que vacilam na fé, vacilam nas coisas do Senhor. É interessante. E quando a gente lê esse versículo aqui, a gente vê uma situação de alguém que começou bem, mas que pode fracassar se não permanecer firme até o fim e se não guardar aquilo que recebe de Deus. Eu lendo aqui, eu pensei, Senhor, como que alguém, será que eu vou encontrar aqui nesse texto, como que alguém pode prevalecer até o fim? Esse texto, ele fala em um momento de um espírito de incredulidade que tomou o povo de Deus. E como vencer esse espírito de incredulidade? Um dia a pessoa acredita que a palavra funciona, outro dia ela já não acredita mais. Ela acredita que a palavra funciona para os outros, mas não funciona para ela nos vivendo determinada situação. E para que nós possamos nos mantermos firmes naquilo que nós temos recebido, é necessário que a fé, ela seja uma fé consistente e uma fé que cresça, amém? Porque nós precisamos nos desenvolver em nossa fé. A cada dia nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E a fé, ela só vem, irmãos, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra. Daí a importância dos filhos de Deus se envolverem com a Bíblia. Amém? E é por isso que nós estamos motivando aqui as pessoas a lerem a Bíblia. Agora, a falta de conhecimento da palavra, dos princípios do Senhor, leva as pessoas à destruição. O que a Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, se você pode abrir aí e ler comigo. O profeta diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Portanto, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quando Deus chama o seu povo para conhecê-lo através da palavra, através da oração, é porque isso é importante, irmãos. E muitas vezes a obstinação do coração humano impede a pessoa
de prosseguir nessa caminhada, se fortalecendo e prevalecendo todos os dias. Muitas vezes as pessoas pensam que é de um jeito e tem que ser do jeito dela. Ela não se abre para o Espírito Santo moldar a sua vida conforme aquilo que Deus estabeleceu. Porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Se foi Ele que me criou e deixou um manual para que eu possa ter uma vida próspera, porque foi isso que Ele prometeu para Josué, se ele se colocasse na presença de Deus para buscar a palavra, para meditar, para obedecer, então ele prosperaria em todas as coisas. Então não é do meu jeito, tem que ser do jeito que o Senhor estabeleceu, amém? Mas existem pessoas que são obstinadas, elas querem que Deus mude a história, faça alguma coisa em suas vidas, fazendo daquele jeito que ela acha que é, porque é a obstinação do coração. E nós precisamos ser tratados pelo Senhor. E essa é uma grande dificuldade também que nós encontramos nos filhos de Deus. As pessoas dificilmente querem ser tratadas pelo Espírito Santo. Dificilmente as pessoas querem ser confrontadas. Dificilmente, irmãos. As pessoas se fecham quando há uma palavra de ensino. Ora, o autor de Hebreus, ele começa aqui, esse capítulo 3, ensinando. A metade é que nós temos duas partes neste capítulo. A primeira parte ele ensina. E a segunda parte ele traz uma exortação para a igreja. Dentro dessa exortação está esse versículo aqui que nós lemos. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se, tem uma condição aqui, se guardarmos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, não adianta confiar até a metade do caminho. Porque quem confia só até a metade do caminho, sai do caminho. E é uma presa fácil para Satanás. E eu quero dizer para você que o diabo ele está indo longe demais com as suas astúcias, com os seus projetos. Irmãos, é cada coisa que você está vendo acontecer aí, que você pensa assim, não tem condições a pessoa, um ser humano, uma pessoa inteligente, acreditar numa bobagem dessa e se expor a uma vergonha dessa. Tem hora que dá uma indignação, porque somos a igreja, Deus nos deu poder para deter a obra do inferno, e muitas vezes a igreja cruza os braços e deixa o diabo ir longe. Ontem eu falei isso para o Senhor, falei, Senhor, a coisa está ficando difícil, o diabo está brincando e indo longe demais. Irmãos, um grupo de pessoas cultas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que estudaram, que estão fazendo yoga, olha só, todo mundo nu, todo mundo peladão, fazendo yoga. Não basta a pessoa fazer já uma coisa que é terrível, não é verdade? Porque ali há uma invocação, há uma abertura de chakras. E aí a pessoa, além de fazer isso, um cidadão, que tudo indica as vestes que ele estava, homossexual, coloca pessoas inteligentes, irmãos, para se expor ao ridículo. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo diante das outras coisas que nós estamos vendo por aí. Quando um pai, por exemplo,
tem um filho e pega aquele filho e vai no altar do diabo e mata aquele filho, oferece aquele filho para Satanás. Então a coisa está indo longe demais. E quem não se mantiver firmemente em Deus, irmãos, não suporta. É verdade. Muito bem, você me ajudou. É verdade. Não se mantém. Irmãos, a obstinação no coração do ser humano leva a pessoa à morte. Nós estamos vendo aí, irmãos. As pessoas falam, mostram, os médicos mostram na mídia. Gente, não aplica hormônio de animal no músculo, não, porque de vez em quando morre um. Você quer virar um cavalo de uma hora para outra com injeção. Você quer virar um monstro de uma hora para outra. E aí a mãe fala, o pai fala, o médico fala, o professor fala. Aí o camaradinha lá da academia quer ganhar dinheiro, vende para o cidadão, e o cidadão vai e aplica e morre. Obstinação do coração, porque ele quer daquele jeito. Irmãos, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas querem a resposta na hora, e por isso se revoltam contra Deus. Quer tudo na hora, tem que ser daquela hora, daquele jeito. E no momento em que as pessoas são insaciáveis. Há uma pesquisa feita no meio dos jovens, e jovens que têm tudo, que têm grandes experiências, com tudo, toda facilidade, irmãos. Jovens, filhos de pessoas de boas condições, jovens que estudaram em boas escolas. E esses jovens, há uma pesquisa que uma grande parte desses jovens partem para o satanismo. Você sabia disso? Mas por quê? Porque querem ter mais experiência, porque querem ter mais poder, porque precisam de mais, porque pensa assim, foi um satanista foi entrevistado e ele disse assim: olha, é o seguinte, eu queria mais ainda. E eu vi que tem um colega meu, um rapaz novo, ficou rico rapidamente. Então, é o seguinte, eu fui para lá, para me consagrar, porque eu também quero. Então, irmãos, isso é uma obstinação que leva as pessoas à morte. Um minuto que você liga uma televisão para ver um noticiário, você vê uma série de problemas, de mortes, por conta da obstinação do coração, por causa da desobediência, por causa da resistência do ser humano à palavra de Deus, a submeter-se, irmãos, ao que Deus deixou para nós. Deus tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor disse: olha, se ouvirdes e crerdes, comereis o melhor desta terra. O melhor da terra é para o povo de Deus, aleluia. Umas moças aqui numa cidade queria bronzear em 15 minutos. Porque a coisa tem que ser rápida, não pode ir devagar não. E aí foram para uma clínica, não pensa, não pesquisa, as pessoas são assim, vão se jogando nas coisas. Chegou lá, a mulher quis fazer uma experiência, a dona da clínica, fez uma mistureba, assim para fazer uma experiência, foi todo mundo, umas 16 moças, tudo para os hospitais de queimados, se queimaram todo, queria queimar, queimou rápido. Entendeu? Primeiro, segundo, terceiro grau. E sabe o que é isso, irmãos? É o espírito da sensualidade. Porque quer fazer o negócio bem bonitinho, porque nessas clínicas faz com esparadrapo, fica tudo bem bonitinho. E aí coloca roupa sensual para mostrar. Porque o ser humano está obstinado, é prazer, é prazer, é prazer, é prazer.
Mas para a igreja do Senhor, Ele tem uma palavra, Ele tem uma exortação. E eu achei tremendo, nós vamos ler esse texto aqui, e vamos entender que essa exortação é o amor de Deus para com seus filhos. Amém? Nós vamos entender aqui algumas coisas que o autor de Hebreus deixou como exemplo para nós e serve para os nossos dias. Amém? Então, o que acontece? Eu disse para os irmãos que as pessoas têm uma certa dificuldade em ouvir exortações. Mas a Bíblia fala sobre isso. Lá no texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, eu estou falando sobre isso antes para que as exortações seguintes possam entrar no nosso coração. Nós possamos nos abrir para isso, amém? Diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Então muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir exortações, porque é como aquele pastor que esteve aqui, pastor Edson Ferreira, na quarta-feira. Ele disse que ele não é pastor de itinerante e nem daqueles que só entrega chaves. E ele trouxe uma palavra aqui sobre oração que foi muito poderosa. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, eu sugiro a você, caso você se interesse, em assistir esse culto pela internet. Porque uma pessoa assistiu ao vivo na quarta-feira, quando foi na quinta-feira, ela assistiu mais 3 vezes, e no sábado essa pessoa ligou a internet, botou lá na sala para a família toda ouvir a palavra de quarta-feira. Então foi algo assim muito poderoso sobre a oração, respaldando aquilo que nós estamos fazendo com a igreja, convocando a igreja para orar. Então, queridos, muitas vezes as pessoas querem ouvir coisas agradáveis, não é verdade? Querem ouvir coisas que realmente não as façam mudar o caminho. Tem hora que nós precisamos mudar o caminho, irmãos. E muitas vezes as pessoas se revoltam quando é falado sobre alguma exortação, algum ensino. E uma irmã comentou sobre isso, nós estávamos orando aqui na consagração, e foi bem interessante a visão que ela teve em relação a isso. Por quê? Muitas vezes nós falamos assim, o pastor chega na igreja e fala assim: olha, irmãos, não vamos trazer brinquedos. Um exemplo, não vamos trazer brinquedos. Deixa os brinquedos das crianças em casa, traga a criança sem o brinquedo, para ela não achar que aqui é um parquinho ou um shopping. Estamos ensinando. Aí aquele pai que trouxe, ou a mãe que trouxe o brinquedo, ao invés de pensar assim: Senhor, muito obrigado pela vida da pastora Ana, que está sendo usada por Deus para me ensinar. Não aceita. Por outro lado, aquele que não traz, acha ruim porque falou. Então é isso aqui, irmãos. Nós muitas vezes não queremos ouvir as verdades, mas são pelas verdades que nos orientam, que sinalizam naquilo que nós estamos falhando, que trazem libertações poderosas em nossas vidas. Amém? Posso ouvir um amém nessa noite? Então, queridos, a outra situação é a dificuldade em praticar aquilo que se ouve. Porque uma coisa é ouvir e receber, a outra coisa é praticar aquilo que Deus fala através da palavra, através do profeta, através do altar. Amém? Então, um ouvinte não praticante, não é abençoado, porque está se enganando. Alguém que ouve a palavra de Deus, que sabe que tem que ser daquele jeito e não pratica, ele está se enganando. E hoje à tarde, quando eu estava orando sobre isso, eu falei: Senhor, é interessante, é a mesma coisa, alguém que gosta de se enganar. Alguém aqui gosta de se enganar?
Veja uma situação, a pessoa tem que ir para Sobradinho. E aí ela chega na parada de ônibus e fala assim, vou me enganar hoje. Vou para o Gama. Vou pegar o ônibus que vai para o Gama. Entra no ônibus, tem que ir para Sobradinho. Esse é a mesma coisa de quem ouve e não pratica. Porque a Bíblia diz que quem ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Então, vou me enganar hoje. Vou lá, pego o ônibus do Gama, para aí, entrei, sentei. Bom, estamos indo para Sobradinho, né? Não, senhora, esse ônibus vai para o Gama. Oh, maravilha, aleluia, glória a Deus, estou me enganando. Irmãos, ninguém gosta de se enganar. Ninguém gosta de ser enganado. Amém? Então, uma igreja que não pratica a palavra está sujeita à queda. Está completamente sujeita à queda. Então, como que começa essa exortação aqui? Vamos voltar aqui para o texto. Ele diz assim, a partir do versículo 12, acompanhe comigo aí, abra a Bíblia, porque nós vamos extrair aqui as lições que nós encontramos nesse texto. Para quê? Para participarmos da vida de Cristo. Porque ele diz, nos tornamos participantes de Cristo. E ele exorta a permanecer firmemente naquilo que tem aprendido de Deus até o fim. Então eu vou extrair daqui desse texto essas lições que o autor nos mostra para que eu me mantenha em Cristo. Aleluia. Então a partir do versículo 12 ele diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Amém? Versículo 12. Então eu encontro aqui nesse versículo algo interessante, que o problema está no coração. Um coração mau, um coração infiel, ele produz a incredulidade, a descrença em Deus. Porque ele exorta, vede, irmãos, que nunca haja, um coração, em qualquer um de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Quando o coração é obstinado, é mau, é infiel, a pessoa vai se afastando. Ela vai se afastando, ela vai se afastando, ela vai negociando, ela vai caindo nos princípios morais, e daí a pouco ela cai. O último passo é cair em apostasia. E aí, irmãos, o Senhor nesse texto, ele levanta esse autor para exortar. Essa palavra é uma palavra de exortação. E muitas vezes a exortação ela não é bem recebida, só que você que é profeta, você que tem a oportunidade de pregar, você que ama a palavra de Deus, você que serve a Jesus de alguma forma, eu quero te dizer que você não precisa temer a homens, mas você precisa falar a verdade. No Antigo Testamento nós encontramos lá em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 7, algo interessante. Deus mandando Ezequiel falar com o povo, só que o povo não queria ouvir. Não é o nosso caso, nós estamos aqui e estamos interessados na palavra, amém? Estamos interessados. Queremos saber aquilo que Deus tem para nós. Eu creio que Deus tinha essa palavra para a minha vida. E se foi Ele que me colocou aqui para compartilhar a palavra, é porque Ele quer essa palavra para as nossas vidas hoje. Ela vai falar alguma coisa, vai fortalecer as nossas bases cristãs. Aleluia. Então ele diz assim, olha só, mas a casa de Israel não te quererá ouvir. Nem todo mundo quer ouvir. Porque tem coisas que nós ouvimos e que nós precisamos mudar. Muitas vezes nós lemos na Bíblia Deus falando para perdoar, para amar, para andar em amor, para andar 1000 passos a mais, andar a segunda milha, entregar a capa.
não é verdade? A túnica. Muitas vezes nós encontramos o Senhor dizendo, olha, não fala mal dos outros. Tantas coisas que nós encontramos e que nos confrontam. Mas Deus quer falar essas verdades. Amém? Não é só trazer aquela palavra, água com açúcar para um povo, não, irmãos. Aí Deus diz assim, olha, a casa de Israel não te quererá ouvir, porque eles não me querem escutar a mim. Porque toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Levanta a sua mão, diga, Pai, tira, arranca da minha vida toda a dureza e toda a obstinação do meu coração. O meu coração é ensinável. Aleluia. Aí olha o que Deus diz para o profeta. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Deus estava falando assim, olha, você não vai ter medo de cara feia. Você vai fixar e vai olhar e vai falar a verdade, mesmo que eles não queiram ouvir. Foi isso que Deus falou aqui. Fiz como esmeril a tua fronte, mais dura do que a pederneira. Não os temas. Está entendendo, irmão? Não tema. Quando você for falar a verdade da palavra de Deus para as pessoas, porque eu vou ofender. Porque ele vai achar ruim. Porque não sei o quê. Não, Deus está falando aqui, não temas, pois nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Disse-me mais, versículo 10, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos, e vai ter com o cativeiro, com os filhos do teu povo, e lhes falarás, e tu dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aleluia. Deus está falando, olha, você vai, profeta, vai dizer, quer Israel, quer ouvir ou não, mas que você vai falar, você vai. Olha que coisa tremenda, isso te anima. Isso te anima a falar a palavra de Deus, a ensinar, a você dizer, olha, meu filho, é o seguinte, se você continuar por esse caminho, o inferno é o seu destino, mas Deus não tem isso para você. É você falar, meu amigo, é o seguinte, Deus te ama, Ele tem um caminho melhor para você, sai dessa vida. Isso funciona, irmãos, tem funcionado na casa de Deus. Nós não vamos expor pessoas aqui, mas se fosse para pessoas aqui que tinham sérios problemas, pegarem esse microfone e contar o que Deus tem feito, os irmãos veriam fila de pessoas aqui, que o Senhor tem feito coisas sobrenaturais. Aleluia. Por isso, não tema em falar. Amém? Aí Deus diz assim, olha, você pode falar, sabe por quê? É a palavra. Porque a minha palavra, ela é poderosa. Lá em Jeremias, no 23, 29, ele diz assim, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Essa palavra quebra o nosso coração de pedra, irmãos. Faz o nosso coração um pó, e aí Deus vem com a sua mão, pega esse barro, amassa e faz um coração novo, para honra, para ser honrado. Aleluia. Então, para um crente maduro, todo o conselho da palavra de Deus é doce. Todo o conselho, toda exortação, para um crente maduro é doce. Para um crente que ainda não cresceu, que ainda é menino, muitas vezes não recebe, reclama, não entende. Mas nós entendemos essa palavra, amém? Porque Deus não quer, irmãos, que nesses últimos dias ninguém saia dos seus caminhos. Ninguém, irmãos. Eu estou dizendo para os irmãos que o diabo está indo longe, mas Deus vai mais longe ainda e pega ele e põe debaixo dos pés da igreja. Aleluia! Segundo lugar,
Aqui no versículo 13 nós extraímos uma outra lição. Ele diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pastora, tem que ficar falando de pecado, tem que exortar, tem que ensinar. Vai, só fala disso e tal. Não, aqui ele está dizendo, irmãos, que tem que exortar, que tem que ensinar todo dia, para que a pessoa não se engane, para que a pessoa não caia nas ciladas, para que a pessoa não fique lameada com o pecado, para que a pessoa esteja alvejando as suas vestes no sangue do Cordeiro a cada dia, para que aquele que mentia não minta mais, para que aquele que está viciado num cigarro abandone o vício, para que aquele que maltrata a mulher pare de maltratar, para que aquela mulher que não respeita o marido venha a respeitar, para aquele filho desobediente venha obedecer os pais. É isso que Deus quer. E tem que falar, porque se eu e você não falarmos, as pedras vão clamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Atos capítulo 20, versículos de 28 a 31. Vamos aqui pegar um outro texto, onde nós vemos uma exortação constante. Irmãos, se a palavra pregada fosse praticada, essa igreja estava cheia, ó. Tem muita gente em casa hoje porque está brigado, marido com mulher. Tem gente em casa hoje que está em casa porque está em rebelião. E eu não estou botando peso para quem faltou o culto, não. Procure saber quem é agora, para a gente não se colocar em cadeira de juiz. Mas eu estou falando de situações que nós sabemos e que nós queremos ajudar, mas eu não posso praticar aquilo que a pessoa tem que praticar. Eu tenho que praticar lá em casa com meu esposo. Eu tenho que fazer com ele. Eu tenho que fazer aquilo que Deus manda fazer com a igreja. Eu tenho que fazer. Mas o que é para você fazer, é você que tem que fazer. Fala para quem está do seu lado aí, não disfarça não. Deus está falando com você. Você achou Atos 20? Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. De quem é a igreja? Os pastores aqui, bispos, eles foram constituídos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levantou para cuidar, para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu. A igreja tem um preço, a noiva tem um preço. Jesus pagou um preço pela minha vida e a sua vida. Então os pastores, os bispos têm que cuidar direitinho da noiva, porque foram constituídos pelo Senhor para isso, para apacentar o rebanho que é do Senhor. E ele diz assim, versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Irmãos, a Bíblia sempre fala de lobos vorazes, que entra no meio do povo. Você não precisa ficar escandalizado quando você ouve a notícia de um pastor, aspas, que fez alguma coisa errada, que deu sinal que era lobo. Porque o lobo, ele não vai conseguir comer capim a vida toda. Uma hora ele quer carne, ele vai se revelar. Então, aqui, esse texto, na igreja primitiva, já havia uma exortação. Olha aqui, vai entrar, eu estou ensinando, ele diz, eu estou ensinando vocês, porque virão lobos, virão pessoas mal intencionadas, tentando enganar.
E é por isso que nós temos que nos manter firmemente plantados naquilo que temos recebido de Deus e permanecer nisso até o fim. Porque quem não permanecer plantado nisso é enganado facilmente. Amém? Então ele diz aqui, olha, esses lobos cruéis não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Irmãos, olha só, o discipulado, ele é feito para levar as pessoas a gerarem dentro de si, pelo poder do Espírito Santo, o caráter de Cristo. O discípulo é discípulo de Jesus. Nós estamos aqui falando de Jesus, o sumo sacerdote, o pastor da nossa alma. Amém? Então o discipulado é para isso. Porque existem certos discipulados por aí que as pessoas vão perdendo a vontade própria. Aquele seu líder tem que dizer tudo que ele vai fazer. Eu não quero dizer para ninguém o que a pessoa tem que fazer. Eu quero que a pessoa leia a Bíblia, ore, busque o poder do Espírito Santo e vá saber o que vai fazer. Porque o Espírito que está dentro de mim está dentro de você. Tem gente que gosta de ter guru. Eu não sou guru de ninguém. E nem sou guru. E nem quero ser. Eu estou aqui para motivar as pessoas a crescerem em Deus. Eu quero é que amanhã ou depois você esteja aqui pregando a palavra, na unção e no poder do Espírito Santo. Nós somos facilitadores do reino. Glória! Glória! Aleluia! Então ele diz aqui, portanto, olha irmãos, a exortação lá na igreja primitiva. Ele diz assim, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos... Olha, irmãos, como que é importante exortar? Quando eu li esse versículo, o Senhor foi me levando a isso, eu achei muito tremendo. Ver na palavra de Deus a importância do ensino, da exortação, da correção. Aí ele diz aqui, olha, por 3 anos eu não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Todo dia, ó, noite e dia, estou ensinando, fala, ensina de manhã, ensina à tarde, conversa ali no gabinete, ensina, olha, faz assim, a palavra diz para você fazer assim, você tem esse caminho, é assim que eu faço. Meu filho, a palavra diz assim e diz assim, você tem esse caminho, escolhe o melhor caminho para que você possa viver. É assim. Porque depois eu digo, faz isso, e a pessoa não faz errado, e depois vem me culpar. Ainda vai dizer que fui eu que mandei. Não é assim, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Terceira lição que eu pego aqui, está no versículo 14, esse que nós lemos, que ele diz, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aqui ele nos mostra, irmãos, a necessidade da perseverança. O Filho de Deus deve reter firmemente a sua confiança em Cristo e assim ser seu constante companheiro na obra divina nesse mundo. Amém? Nós somos cooperadores com Ele. Ele está contando conosco e nós precisamos confiar até o fim. Seremos companheiros de Cristo, seremos cooperadores de Cristo, seremos abençoados por Cristo, se nós guardarmos aquilo que Ele tem nos ensinado e praticarmos. Existe aqui uma condição. O que Ele está falando? Ele está falando que nós devemos progredir. Persevera, cresça em Deus, cresça no Senhor, cresça em intimidade. Tenha coragem, seja firme, irmão, seja firme, irmã, seja firme na hora da bagaceira que o diabo quer fazer. Tenha coragem de levantar a mão e falar, diabo, você vai parar agora,
com essa sua astúcia, com essa sua maquinação no meio da minha vida. Pode parar agora em nome de Jesus. E ora, porque fogo vai descer, 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 fogo, 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 fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele disse o seguinte: uma senhora feiticeira comprou a casa do lado da casa dele. Batia tambor e o negócio feio, ele não podia dormir a noite toda, ela chamando os capirotos encardidos, fedorento. E aí ele foi e falou assim: Jesus, é o seguinte, eu sou autoridade aqui, eu não posso aceitar esse negócio não. E aí ele pegou e começou a orar. Orando, e ele: Jesus queima, Jesus queima, Jesus queima, Jesus queima. Aí, quando foi um dia, a mulher bateu lá na porta. Ele falou assim: ó, eu quero saber o que você está fazendo aí, porque não está descendo nada lá. Parou tudo. Oh, glória! O nosso Deus é maior, irmãos. O Deus que nós servimos é maior, é maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ela falou assim: olha, você agora vai se ver comigo, porque o negócio vai ficar estreito e ruim para o seu lado. Ele falou assim: vai ficar ruim é para o seu lado. Para o meu não, eu estou bem com Deus. E ó, a guerra. A mulher fazendo as coisas e ele orando e pedindo fogo. Quando é um belo dia, está lá a placa: vende-se. Vende-se. Tem que mudar de endereço. No poderoso nome de Jesus tem. Agora tem que manter firme. Tem que orar, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, irmãos. A Bíblia nos fala lá na primeira carta de João que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas um espírito de amor, de coragem, de força. Aleluia! Então esse espírito está dentro de cada um de nós e nós temos essa força de Deus dentro de nossas vidas. Quando a pessoa entende isso, ela não vai cair de cama, derrotada, deixando a coisa acontecer, dizendo que não tem força. Vai orando. Pastora, estou orando tem 20 anos, ora mais 20. Aquele homem ficou 38 anos lá esperando a bênção dele, chegou. Amém? Então continua orando. Você está vivo? Está vivo. Ah, não morreu, nem vai morrer, porque você não vai morrer, você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia, nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida. Aleluia, aleluia. Último ponto, versículo 15. Enquanto se diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no tempo da provocação. Então o Senhor diz assim: olha, não endureça o coração. E Ele fala de um tempo de provocação. E que tempo foi esse? Quando Ele começa esse capítulo 3 aqui, Ele fala de Jesus e Ele fala de Moisés. O autor traz um ensino sobre Jesus e sobre Moisés. E ele fala de que Moisés, ele foi servo de Deus, na casa de Deus, para o povo. Mas Jesus, ele veio e o poder dele é superior ao poder de Moisés.
ele fala de Jesus, a superioridade de Jesus, e ele mostra isso e fala do que aconteceu no tempo de Moisés. E aqui já no momento de exortação, ele fala sobre o povo não endurecer o coração. Por quê? Ele traz o exemplo da época de Moisés, e o que ele se refere está exatamente no capítulo 14 de Números. O que aconteceu? Quando estavam saindo do Egito para se apoderarem da terra que o Senhor prometeu, Moisés manda um povo olhar a terra. Olha, vão lá espiar a terra, que aquela terra Deus deu. E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 14, né, que somente Josué e Calebe ficaram motivados para a conquista. Mas o restante do povo, dos espias, só conseguiram ver os problemas. Só viram as dificuldades. E hoje, irmão, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: olhe para o poder, olhe para aquilo que eu já fiz na sua vida, olhe para a promessa, olhe para a terra prometida. Não fique olhando para as dificuldades, porque senão você não vai conquistar nada, o seu coração vai endurecer. O que aconteceu aqui? O Senhor chamou a atenção desse povo, porque além deles não acreditarem, eles ainda contaminaram toda a congregação para não crerem no que Deus tinha falado. Irmãos, Deus falou, está falado. Deus falou, irmãos, Ele vai cumprir. Não tem quem faça Deus retroceder num decreto dEle. Não existe força no universo para fazer a mão de Deus encolher. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. Aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Ele está trabalhando por minha causa e por sua causa, por minha vida, por sua vida. E se Ele disse que Ele vai entregar a terra, Ele vai entregar a terra. E os gigantes têm que sair. Os gigantes dessa cidade, escutem, em nome de Jesus, têm que sair, porque as vidas serão libertas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Os jovens serão livres dessa cidade. As famílias serão libertas dessa cidade. Vicente Pires é do Senhor Jesus. Vicente Pires é do Senhor Jesus. As pessoas serão incomodadas pela glória de Deus. As pessoas se arrependerão. As pessoas sairão das suas casas e virão para as igrejas. Em nome de Jesus. Tá ligado? Tá ligado? Deus vai fazer, porque Ele tem dito que vai fazer isso, e Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia, Ele vai fazer. As pessoas estarão em casa, e o Espírito de Deus vai tomar as pessoas e vai dizer, ó, vá para a igreja. A solução está lá. Deus faz isso, irmãos. Quem já leu o livro Caçadores de Deus, vê o testemunho daquele povo. Uma igreja pequena orando, 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 orando. O povo começou a ir para a igreja. Deus dava a visão da igreja para o povo. O povo orando, 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 a glória caía. Tinha culto que ninguém ficava em pé. Poder de Deus. Poder de Deus, e o poder de Deus está disponível para nós. Poder, poder. Poder que sai através das palavras impregnadas de unção e alcança o coração do mais perdido pecador. E traz arrependimento e mudança de vida. Gera temor no coração daquele que quer ir para o céu.
gera pavor daqueles que estão com a vida no inferno. A palavra de Deus faz isso. E Deus diz: permaneça firmemente plantado até o fim. Não tem vantagem nenhuma em uma pessoa dizer: ai, quando eu era crente, eu era assim, eu cantava, o fogo caía. E aí? Tem que permanecer. Tem que permanecer, aleluia. E a Bíblia mostra nesse texto que por causa da incredulidade daquele povo, irmãos, eles morreram todos, eles não tomaram posse da terra. Então nós precisamos trabalhar com o nosso coração endurecido. Deus, gera fé, gera fé, gera fé. Deus, eu preciso crer mais. Deus, me dá experiências com a tua palavra. Deus, eu não posso ficar dessa forma. Deus, toca na minha vida. Eu quero algo novo, eu quero algo novo. E faça alguma coisa, porque nada vai acontecer se eu e você permanecermos da mesma forma. Alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. 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 Então, ele diz aqui que o Filho de Deus, nesse versículo 15, deve rejeitar e afastar qualquer coisa que possa resultar em endurecimento do coração e incredulidade. Aquele povo lá, a maioria, perdeu a bênção, porque estava ouvindo incredulidade. Afasta da incredulidade, irmãos. Nós precisamos crescer em fé. A pessoa incrédula, ela contamina. Daí a pouco o outro não acredita mais em nada. Só ouve coisa negativa, ruim, críticas a Deus. Agora, você anda com uma pessoa que anda no sobrenatural, que vive na unção de Deus, que tem experiências com Deus, é claro que você vai acreditar mais. Eu e você. Você fica meia hora com um murmurador para você ver uma coisa. Irmãos, à medida que o Espírito Santo domina uma pessoa, ela nem suporta ouvir murmuração. Ela é tão tremendo. Eu entendo, irmãos, eu não entendia isso. Por que uma pessoa tinha ódio, raiva do pecado? Mas hoje eu entendo isso. Irmãos, tem coisa que não dá, irmãos. Não bate. Tem coisas que chocam com a santidade de Deus na vida do crente. Você quer ver uma coisa? Um crente cheio do Espírito Santo, está orando, está no fogo, está na unção, está vendo o anjo, está na bênção. Aí o vizinho dele liga lá o negócio num pancadão do inferno. Entendeu? Que só sai imoralidade, um lixo. Que sai, desculpa a expressão, do bumbum do capeta. Desculpa, irmãos, não quero ferir ninguém. Mas é verdade, um lixo, e você está ali, aquilo não entra, não dá. Não dá. Agora se a pessoa está lá, o pancadão do cão, e o cara está lá. Tem alguma coisa que não está batendo. Não é verdade, irmãos? É verdade. É verdade, irmãos. Pastor, um exemplo disso. Irmãos, Moisés, ele subia no monte, ele saía com seu rosto resplandecendo. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés, ele tinha que cobrir o rosto, porque a glória de Deus estava na vida dele. E é isso que Deus tem para mim e para você. Você quer ser cheio, 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 cheio da glória de Deus? Aleluia. Pois eu quero dizer para você que o Espírito Santo que está aqui nessa noite, ele está testificando isso no nosso coração e dizendo para cada um de nós: é isso que eu tenho para você, minha filha. É isso que eu tenho para você, meu filho. Você não vai ser um crente meia boca, não.
para ninguém ficar jogando pedra e te acusando, não. Porque quem anda na presença e pratica, não tem como, irmãos, ninguém acusar, não. Pode caluniar. Pode caluniar. Calúnia todo mundo está sujeito. E, aliás, é a obra do cão. Né? Algumas pessoas, elas tomam o lugar e dá férias para o diabo. Né? Dá férias. O diabo chega lá para prestar contas. Aí diz assim, ó, eu posso tirar uma férias, chefe. Posso tirar uma férias porque o fulano de tal tomou meu lugar. Ele está fazendo meu serviço. Ele está falando mal de todo mundo. Ele está criticando todo mundo. Ele está caluniando fulano. Aí aquele enviado que era para trazer tropeço na vida daquela pessoa, pode ficar vagando porque tem alguém que está trabalhando para ele. Mas não é assim conosco, amém? Não é assim conosco. Quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. Nós somos dele. Ele se apoderou da nossa vida. A nossa vida é dele. Só tem sentido nós vivermos para ele. Nós somos dele. Nós somos dele. Nós somos dele. Os nossos lábios são dele. A nossa vida é dele. O nosso coração é dele. Aleluia. Aleluia. Algumas verdades, irmãos, que nós devemos saber sobre a incredulidade que ele fala aqui, que nós devemos rejeitar. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Então todo dia Deus fala, e hoje ele está falando, como na provocação. Quais são os motivos da incredulidade? O engano do pecado. A pessoa está ali no pecado, está enganada. Eu era enganada. Eu vivi enganada no pecado. Achava que por não matar, roubar, eu já estava bem com Deus. Já estava fazendo um favor para Deus de não cometer esse tipo de coisa. Só que eu vivia na idolatria. Eu vivia na mentira, eu vivia no engano. Eu não conhecia essa verdade, essa palavra que liberta. Até o dia que o Senhor me mostrou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vivia pedindo para os intermediários, que não podia fazer nada por mim, invocando o morto, porque quem já morreu, e eu vou pedir para quem já morreu, estou invocando morto. É feitiçaria, é macumba. Olha o engano, olha o engano. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará, vos libertará, vos libertará, vos libertará. Glória, glória, glória. Segundo motivo da incredulidade, irmãos, é entristecer o Espírito Santo. Não podemos entristecer, deixa eu voltar aqui para o texto. Não podemos entristecer o Espírito Santo do Senhor. E o terceiro é a desobediência. Precisamos ter um coração submisso, obedientes ao nosso Deus, amém?